bom dia aos nossos queridos telespectadores que nos acompanham mais uma vez aqui pela TV Cidade Verde. E o programa TR Negócios trazendo aí mais informação para você. E acompanhe comigo que será destaque no nosso programa de hoje. Acompanhe as perspectivas econômicas para 2020. E reveja o projeto que agrega produção e sustentabilidade no Pantanal Mato Grossense. E acompanhe também a luta dos produtores rurais contra a febre aftosa na série documental Do Pasto ao Prato. E o programa TR Negócios está no ar. Tudo o que acontece no agronegócio você acompanha aqui no Giro Rural. Depois de 3 anos à frente da Associação de Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, o pecuarista Marco Túlio passa a presidência para o novo grupo dirigir pelo próximo triênio. Com certeza, esses últimos anos que nós tivemos à frente da Acrimate, foram anos de muito aprendizado, de muitos desafios, mas tenho certeza de dizer que foi anos de muito crescimento para a nossa entidade, diante de diversos desafios, mas prevaleceu a vontade, prevaleceu o nosso interesse, prevaleceu o interesse do setor produtivo à frente dos desafios que vieram. A nova diretoria da Acrimate foi eleita em outubro de 2019 e tomou posse no dia 17 de janeiro de 2020. À frente do grupo, o pecuarista e médico radiologista Oswaldo Pereira Ribeiro também fez parte da diretoria no último mandato. Eu já faço parte da diretoria há 6 anos, sou o diretor financeiro e tenho bastante desafios, 6 dos desafios da entidade, mas assim, o principal nosso é olhar bastante para o produtor, olhar para a base, para o pequeno que não tem a sua assistência ainda. Durante a cerimônia também foram empossados os vice-presidentes e demais membros da diretoria e conselheiros fiscais. A Acrimate tem em torno de 3 mil associados e conta com representantes de todas as regiões do estado. Nós temos 8 regionais divididas no estado, Juara, Juína, Pontes de Lacerda. Esse ano a próxima diretoria vai passar para 13 regionais, que isso aí dá uma amplificação maior no setor. Como produzir sempre mais e melhor? Essa foi a pergunta que os produtores pecuaristas de Mato Grosso e de todo o país, reunidos com outros personagens da cadeia produtiva da carne, buscaram responder durante esta semana no evento Fronteiras Produtivas, realizado pela Biogênesis Bagó, no Malai Manso Resort, em Mato Grosso. A população bovina do Mato Grosso é quase 70 a 75% da população bovina da República Argentina, e com excelente qualidade, não somente no Nelore, mas na parte dos cruzamentos. Então, o Mato Grosso, o motivo de ter feito este primeiro evento desse movimento Fronteiras Produtivas começou no Mato Grosso, e a Biogênesis Bagó, em prol e ajudando e colaborando ao Brasil a cada vez produzir mais e melhor, estará colocando esse movimento em outras regiões do país, no centro-oeste e no sul, no nordeste do Brasil. A importância de eventos como este es debatir sobre estos 4 pilares de la excelencia, que como te dije son la genética, la nutrición, la sanidad y el manejo, ver cuál es el gap que hay o que encontramos hoy en Brasil respecto a estos 4 pilares, para poder pensar de qué manera acercarnos al productor, acercarnos al fazendero con propuestas, con herramientas y con planes para que él pueda ser cada vez más eficiente. E nesta quinta-feira, 23 de janeiro, foi realizada uma mesa redonda formada por representantes dos diversos setores da cadeia produtiva da carne, como manejo, gestão, frigoríficos, produtores, sanidade, nutrição e genética. Eles discutiram os avanços e o futuro da pecuária brasileira e na América Latina. Eventos como esse, ele só vem a somar, só vem agregar para todos. Você envolve várias pessoas dentro do elo da cadeia, várias áreas dentro do elo. Estou falando de frigorífico, a área de genética, a área de sanidade, a área de consultoria e a área de nutrição. Você unindo toda a cadeia, acho que dá uma visão muito clara para o pecuarista onde ele pode, o que ele pode fazer, comparando o que ele tem hoje e onde ele pode chegar dentro da melhor resultado para ele, da melhor lucratividade. A gente fica feliz de participar de um evento desse para poder trazer informação e poder dar o ponto de partida para alguns que ainda não tinham se atentado para isso. Eventos como esse são eventos maravilhosos para a
cadeia como um todo, trazer conhecimento e esse conhecimento se espalhar pelo campo é o que o Brasil precisa para cada vez melhorar, produzir mais e melhorar a vida de todos, tanto o pecuarista como a cadeia como um todo. E agora você vai rever a matéria sobre o projeto Fazenda Pantaneira Sustentável, que agrega produção e sustentabilidade no Pantanal mato-grossense. O Sistema FAMATO sediou no dia 10 de dezembro o primeiro encontro de produtores rurais do bioma Pantanal, que fazem parte do projeto Fazenda Pantaneira Sustentável. O projeto, que começou há 7 meses, será executado em 5 anos e conta com a participação de 15 propriedades rurais da região. A zootecnista e pesquisadora da Embrapa Pantanal, Sandra Santos, explica o diagnóstico inicial que será realizado em cada propriedade. Nosso objetivo é fazer um diagnóstico da sustentabilidade das fazendas pantaneiras. O que seria esse diagnóstico? Nós faríamos uma radiografia da fazenda, onde nós teríamos um grau de sustentabilidade para os diferentes aspectos. Por exemplo, dentro da dimensão ambiental, nós iríamos avaliar como está a biodiversidade, como que estão os recursos hídricos, como estão as pastagens. No caso da parte econômica, como é que está os aspectos financeiros, como que está a produtividade, os índices produtivos, em relação ao manejo de bem-estar animal e também os aspectos sociais. E tudo isso, a gente teria uma visão sistêmica dessa propriedade e aí nós, junto com eles, nós iríamos construir um plano de atividades e de boas práticas para a gente tentar melhorar os aspectos que estão negativos ou que estão fracos. Então, buscando atingir um grau de sustentabilidade, onde nós teríamos que olhar tanto a parte ambiental como também a parte econômica. Além disso, o pesquisador Valfrido Thomas, da Embrapa Pantanal, ressalta a importância da análise que está sendo feita na região, que agregará na hora da construção de políticas públicas. Precisa de políticas públicas que definem exatamente o quanto o Pantanal pode suportar de intervenção, ao ponto que ainda assim você garanta a conservação de biodiversidade, de serviços ecossistêmicos e a questão social junto. Então, a construção da política pública não é a pesquisa que faz. A gente dá suporte técnico, suporte em termos de informação para essa tomada de decisão. A construção da política pública a gente ajuda dessa forma. A implantação do projeto Fazenda Pantaneira Sustentável é inédito e visa justamente mensurar o nível de sustentabilidade nas propriedades e auxiliar com boas práticas de manejo. Apesar disso, o projeto teve uma resistência inicial por parte dos produtores e os técnicos que realizam as visitas tiveram obstáculos nos primeiros meses de trabalho. O primeiro processo foi a parte do inventário do rebanho e inventário de construção de infraestrutura. A maioria dos produtores não tinham ciência do rebanho que estava nas suas mãos. Teve um momento que eu perguntei pro produtor, qual o rebanho do senhor hoje? Ele falou, não sei. Isso me assustou muito no começo. O produtor falou, tem 3.500 matrizes, fechamos com mais de 4.800 matrizes. Na fazenda americana, no município de Poconé, algumas mudanças já são observadas pelo produtor rural Alcides Caetano Martins. E que nós não tínhamos um manejo nisso aqui. Então, a partir da hora que a gente começou a conversar, ao princípio, nós começamos a fazer algumas modificações aqui para poder fazer um manejo diferente. Rotacionar um pouquinho, não é largado extensivamente direto, entendeu? E com isso eu aumentei o potencial disso aqui bastante e inclusive o score dos meus animais, que eu achei que melhorou foi muito. Eu posso garantir para você que eu tive aqui no mínimo, por baixo, um 20% a mais de ganho de peso do que eu tinha anteriormente, só com esse novo manejo que nós estamos fazendo. O produtor Alcides e o pesquisador Valfrido ressaltam a importância de um projeto como este, não apenas para valorização, mas também pela recuperação do Pantanal mato-grossense, tendo em vista as diferenças de legislação existentes entre o Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Você pegar Mato Grosso do Sul, ele hoje, a parte boa de Pantanal de mimoso, mimoso de talo, esses pastos nativos bons, eles têm. Mas aonde não tem esses pastos nativos, eles substituíram. Eles estão usando o vinícola. Nem limpeza que eles não permitem.
Então como é que o coitado do homem pantaneiro vai sobreviver num lugar desse? Eu acho muito difícil. É muito difícil que dois estados produzam as leis iguais, porque as sociedades são diferentes. E a legislação geralmente reflete a sociedade. Aqui no Mato Grosso, eu sei que o Pantanal tem uma lei estadual específica para ele, né, desde a época do governador Blairo Maggi, e ela é bastante restritiva. A grande discussão que eu acho que precisa ser feita é o quanto que a legislação pode flexibilizar a parte de desenvolvimento econômico dentro do Pantanal e, ao mesmo tempo, manter conservação de biodiversidade e de serviços ambientais. Então, a questão que tem que ser discutida é essa. E no próximo bloco, você vai acompanhar as perspectivas econômicas para este ano com Amado de Oliveira. Não saia daí. E agora você vai acompanhar as perspectivas econômicas para o ano de 2020 com o analista Amado de Oliveira. A pecuária de corte vem desde o final de 2019 apresentando resultados bastante atípicos de sua história. Nós tivemos um realinhamento de preço da arroba do boi bastante expressivo em relação ao que era antes, porém fechando uma lacuna de preços baixos, preços defasados que não remuneravam os fatores de produção, quer seja mão de obra, quer seja insumo, animais de reposição. Agora, existe uma tendência para 2020, a gente ter os preços muito próximos àqueles patamares, mas um preço que será contínuo sem grandes sobressaltos. Nós contamos que 2020 será um ano de bastante demanda, tanto no mercado interno, em função da recuperação da economia, que dá sinais claros de que os pilares macroeconômicos já sinalizam que a indústria voltará a ter um crescimento interessante, a indústria de todos os segmentos. Os valores, os meios de pagamentos, eles terão uma expansão, além daquela do FGTS, que foi liberado 40 bilhões, que já deve ter entrado uns 24 bilhões de reais, nós vamos ter a retomada de emprego. Isso nos faz pensar que nós vamos ter elevação do consumo no mercado interno. Por outro lado, os economistas, pesquisadores, mercados internacionais, especialmente do mercado asiático, eles apontam que só a China tem um buraco de 23 milhões de toneladas de carne suína que não tem como preencher nesse momento. Portanto, nós esperamos que o Brasil ocupe, ajude a China nesse sentido, com aumentando de forma expressiva a exportação para aquele país. Por outro lado, nós temos também mais de 100 países compradores de carne bovina. Então, nós vamos ter um cenário muito próximo do último trimestre de 2019 e com uma perspectiva de continuarmos com demandas crescentes até o primeiro semestre de 2020 e, a partir daí, nós vamos ver qual será o comportamento dos negócios da pecuária de corte quando começar o próximo ciclo de seca. Então, vamos avaliar o que vai acontecer, então, com terminação em confinamentos e como vai estar as relações, especialmente entre China e Estados Unidos, que estão trabalhando acordos bilaterais para que tenha uma harmonia transacional em termos de comércio. E isso vai depender do primeiro semestre. O cenário é muito próximo do terceiro trimestre de 2019 e no primeiro semestre nós vamos ter já consolidada essa reatação de negócios entre Estados Unidos e China. Mas para nós da pecuária de corte, nós estamos otimistas de que nós podemos continuar produzindo animais de qualidade, crescer essa qualidade, porque teremos seguramente mercado para colocar o nosso produto com preços que venham a remunerar, como eu disse, os nossos fatores de produção. E é claro que o nosso quadro Cozinha do Campo de hoje não poderia deixar de trazer uma deliciosa receita para deixar o seu final de semana ainda mais saboroso.
Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e na sequência voltamos com muito mais. Não saia daí. E agora reveja o terceiro episódio da série Do Pasto ao Prato sobre os 20 anos de Mato Grosso sem a febre aftosa. Você vai em Cuiabá hoje ou qualquer parte do Brasil, tá cheio de churrascaria e assadeira nas ruas, nas calçadas, assando carne e assim por diante. Então, o que precisamos começar a entender que carne não é comida de cachorro. A redução de desmatamentos e o investimento em pastagens são destaques no processo da sustentabilidade no manejo. Além desta preocupação, há uma busca em garantir que o produto que chegará às prateleiras seja de confiança. Para isso, o Serviço de Inspeção Federal verifica todos os rebanhos para garantir a excelência. Não é só para inglês ver e consumir. Ele é... No início a gente pode até pensar, né? Pô, a exigência desses importadores, para que isso? Mas ele é muito importante para fornecimento de alimentação. Porque afinal de contas, a gente vai fazer uma conta muito simples. Quantos por cento da produção brasileira de carne bovina fica no país? 70%. O grande mercado da nossa carne é o mercado interno, como é do frango, como é do suíno. 30%, 35%, 34% são os volumes que são exportados. Quer dizer, nós somos uma grande cadeia produtora de alimento para o brasileiro. Né? E isso é muito importante. Faz quantos anos que esse país não tem problema com alimentos? A pessoa que está por trás da pecuária sabe que se ela investir em inseminação artificial ou em reprodutores certificados, os bezerros que vão nascer são bezerros melhores, são bezerros mais pesados, que vão produzir carne mais rápido. Aquelas pessoas que vêm cuidando da parte do melhoramento em si, buscando produtos específicos, como carnes específicas, sabe que vai ter um produto de valor agregado lá na frente, vai ser remunerado por isso. Por meio de programa como o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, Programa de Avaliação da Conformidade de Produtos de Origem Animal e o Programa de Redução de Patógenos, o CIF identifica problemas e traça soluções para garantir o padrão de excelência. Não haveria comercialização sem o CIF. Alguém tem que inspecionar aquilo que está sendo feito. Isso é função do governo. Por isso que o Serviço de Inspeção Federal, feito pelo MAPA, alguém tem que falar que aquilo está sendo feito conforme os protocolos preconizados pela Organização Mundial do Comércio ou da Saúde, qualquer que seja. Então não há como ter produção sem alguém que certifique. Esse alguém que certifique não pode ser aquele mesmo que faz a produção. Por isso, o CIF, sem ele, a gente não conquistaria os mercados que nós conquistamos. Muita gente não sabe. Você tem dificuldade de exportar grãos. Você não exporta soja. Você não exporta banana. Entendeu? Começam a haver várias restrições. Então não é somente o que está relacionado com a bovinicultura leiteira ou de corte. É uma ampla variedade de produtos que também são proibidos de exportação. Então esse impacto, ele é muito grande. O Brasil é hoje responsável pela exportação de carne para mais de 150 países. As modificações que foram realizadas na sanidade e na produção animal auxiliaram para que o Brasil se destacasse no mercado internacional, alcançando a liderança nas exportações. Em uma década, por exemplo, a exportação do Brasil pulou de 400 milhões para 4 bilhões de dólares. A produção de carne por hectare
a produtividade do gado brasileiro. Nós ainda temos a maior parte do consumo nosso no mercado interno, mas nós conquistamos muito no mercado externo. Nós exportamos para 150 países. E isso se deu, claro, para a qualidade da nossa carne, pelo fato de ter um excedente para ser exportado, mas só é exportado pela qualidade da carne. O consumo se dá pela qualidade, não tem dúvida nisso. Principalmente os países que nós exportamos, que são bastante rigorosos quanto à qualidade. Então a inteligência do produtor é que fez esse sucesso. Não é uma pessoa, mas é o grupo de pessoas que estão por trás dessa pecuária moderna hoje, produzindo mais e menos, mas por conta de informação, por conta de responsabilidades sociais, ambientais. A bovinocultura, principalmente a bovinocultura de corte, ela é uma fatia da pecuária brasileira muito importante economicamente. E sempre teve à frente homens muito dignos e homens muito capazes de demonstrar a importância econômica dessa atividade pecuária. Eu tive a oportunidade várias vezes de viajar pela Ásia, que é um dos grandes problemas nosso, entrada da nossa carne, e eu tive na Malásia e tive a oportunidade de ver o embaixador malasiano pedindo para que nós fôssemos montar uma churrascaria à moda da Sadia que tinha montado em Pequim. Para auxiliar no trabalho de promoção da carne, Mato Grosso criou o Instituto Mato Grossense de Carne, o IMAC, que desenvolve pesquisas para a padronização de carcaças e melhoria na qualidade da carne. O IMAC é o primeiro instituto desse tipo no Brasil e o 6º no mundo. E o Brasil vem engatinhando com isso, com relação à padronização, né, de animais, depois de processos. Está vindo aí o IMAC, que é o Instituto Mato Grossense da Carne, chancelado pelo governo do estado de Mato Grosso, que ele vem chancelar isso, né, um início de um trabalho de padronização de processo, onde que vai fornecer não só para o mercado nacional, para o mercado externo, um produto que atenda diversos critérios de rastreabilidade, de responsabilidade. Na verdade, o marketing que nós temos que fazer não é só para divulgar o quão bom é consumir proteína animal, principalmente a carne do boi, que para mim é das mais saborosas, que tem comparado com os outros. Você veja bem que cada parte do boi tem um sabor diferente. A picanha tem um sabor, a costela tem outro, o filé mignon tem outros, cada um tem um sabor. Então, primeiro paladar. E o consumo de alimento é vital e o crescimento da população vem aí. Nós estamos trabalhando para que a gente possa estar cada vez mais ofertando produtos de melhor qualidade, né? E também com um preço mais acessível a todos os consumidores para que a gente possa implementar cada vez mais nossa propriedade. Os próximos anos reservam um trabalho árduo para as entidades e produtores. Meu bisavô chegou aqui em 1870. Saiu de São Gonçalo do Sapucaí, de Minas, demorava um ano para chegar aqui nos campos de vacaria. Meu avô, meu pai, eu, meu filho e com certeza nossos netos também vão estar na atividade. Mas a gente tem no sangue, tem no sentimento, tem até, às vezes, até um orgulho muito grande de ser produtor de proteína riquíssima com a carne. Minha vida inteira foi vendo pecuária, ouvindo falar de pecuária, todos os custos, né, de nossa família, de manutenção da família, vieram da pecuária. Né? Então, assim, a minha vida foi do nascimento, infância, juventude, só falando de pecuária e vivendo pecuária. A gente precisa sempre estar avançando, novas técnicas, nós estamos informatizando muitas coisas. O Brasil precisa se preparar para o futuro, que é um futuro aí na nossa porta, aí do século XXI, que quer novas exigências em padrões de consumo de alimentos. O fruto de todo esse trabalho fez com que o produtor tivesse a oportunidade de estar ofertando ao mercado cada vez carne de melhor qualidade e melhor sanidade. Então, eu acho que esses esforços são extremamente válidos, porque se o campo vai bem, a cidade vai bem. E a pecuária está passando por uma virada de página.
O pecuário sempre foi extrativista, e hoje ele é semi-intensivo, com a tendência de ser mais intensivo. Então nós estamos produzindo muito mais carne por hectare do que produzimos até então, e a tendência vai ser essa. Nós vamos continuar produzindo do que temos de áreas abertas de uma forma mais intensiva e espero que mais rentável. Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer o carinho da sua audiência e da sua companhia. E no sábado que vem, nos vemos mais uma vez aqui na TV Cidade Verde, às 9 horas da manhã. Até lá!